Um salve a todos! Estamos aqui com Bruno Stuzer. Oi, galera! Márcio Quirino. Vamos lá, galera! E meu nome é André de Mello, somos aqui do Physiotalks. Passo a bola para Amanda Ramos. Olá, galera! Sejam todos muito bem-vindos. Um prazer estar falando com vocês e muito obrigada por todos que estão nos acompanhando aí. Hoje, estamos seguindo aqui a sequência daqueles, cada um trazendo um caso clínico. E hoje eu tenho uma pergunta para vocês. Trouxe um caso, mas antes eu quero iniciar com uma pergunta. Se chega um paciente que acabou de torcer o tornozelo em jogo ou por acaso na rua, enfim. Ele acabou de torcer e está com todos aqueles sintomas, inchaço, está quente, está aquela dor no movimento, aquele tudo. O que você faz? Né? Quero que vocês reflitam assim, qual que é o primeiro pensamento que vem em vocês? Vocês teriam coragem de seguir investigar mesmo assim esse paciente? Ou fala, corre para o hospital, isso é inflamatório, é gelo, é anti-inflamatório, isso, aquilo, tudo é tempo. Por que eu estou instigando vocês a se questionarem, né? Porque o caso que eu trago hoje é uma forma que eu vejo um pouco atípica de tratamento da galera, de todo mundo, normal. E eu vou explicar as decisões que eu tomei. Eu começo falando que assim, né? Vocês sabem que eu acompanho alguns atletas e acompanho um time também. E eu não tenho muito essa questão de tempo. Vai, coloca uma bota, se vira, daqui a pouco a gente volta. Não, tudo a gente tem que resolver para ontem. E chegou o quadro de uma paciente que tinha torcido o pé. Ele prendeu na grama, virou isso durante um treino. Então, vamos lá dar um resumo do quadro, né? Mulher, 31 anos, durante um treino de FA, de futebol americano. Ela, na movimentação, ali o pé, a chuteira, ela grudou na grama e ela torceu, caiu, pá, por ali ela já parou. Os treinos são à noite. Ela não vi naquele mesmo dia, mas no dia seguinte ela estava lá no consultório. Chegou mancando, sem conseguir apoiar. Ela me perguntou, tipo, o que eu faço, né? Antes a gente falou para agendar. E aí eu falei, não, só vem. Vem primeiro, antes de tudo, para a gente investigar e saber o que está acontecendo com o seu pé e saber se tem uma outra opção que nós consigamos alcançar sem ser necessário imobilizar, porque no esporte a gente não pode perder tempo, mas também tem que fazer tudo da melhor maneira, né? Não adianta também meia boca para depois daqui a pouco tá lesionando de novo. E aí tá, essa paciente veio com todos esses sintomas que eu tô falando para vocês e tá, vocês fariam o quê numa situação dessa? Vocês têm alguma coisa para falar ou sigo aqui com o caso? Vai lá, Marcinho. Tens ultrassom, gelo. Não, é verdade. Tem compressão também, viu? Com a bandagem elástica. Bandagem elástica. Depois o kinésio, para drenar. Entendi. O Marcinho tá brincando, tá, gente? Só pra falar, porque esse é o comum que a gente aprende em faculdade e tudo. E nós estamos aqui para estimular vocês a pensarem fora da caixa, a pensar além, pensar a mais. Que se a gente for trazer mais do mesmo que você já vê em faculdade, que vocês veem de comum por aí, a gente não estaria acrescentando em nada, né? Então, vamos continuar instigando. E você, André, ou você, Bruna, tem alguma coisa? Opa, vai, Marcinho. Vai, Márcio. Porque eu já passei por um caso parecido, né? Minha irmã é jogadora de basquete e jogador de basquete torce muito tornozelo, né? Eles vão fazer a bandeja e quando cai, normalmente é em cima do pé do adversário e torce. E assim, eu particularmente, assim, eu não tive ainda a expertise ainda, né? O insight de já começar com minha irmã a fazer uma avaliação mais direcionada. Eu tive a ideia de primeiro levar realmente para um médico para fazer um raio-x para descartar a fratura. Aí depois, realmente, quando ele fez, não, dá tudo em ordem. Aí eu realmente comecei o meu tratamento. Então, às vezes, acho que vale a pena a gente pecar por excesso, né? Porque tem traumas e pode ter alguma coisa a mais. Mas, vamos lá, só uma observação. E super relevante, né? Super importante a observação. Eu escolhi... Calma, Bruno, você tinha falado... Você queria falar alguma coisa?
Não, eu sempre, nos poucos casos de trauma que eu pego, tanto o último que não foi de pé, mas foi de dedo, eu sempre estimulo a pessoa a movimentar para ver a resposta que vai ter. Mesmo com muita dor, eu estimulo ele a movimentar. É a questão também de pisar no chão, né? Você está conseguindo pisar no chão? Tem gente que está com sinais flogísticos. Não, estou conseguindo, está razoavelmente, não está intolerável. Quando a pessoa pisa no chão, não estou dando conta, a gente sempre, dentro do que a gente aprende, igual o Márcio falou, radiografia, descartar alguma fratura. Mas tem gente que fala, olha, no segundo dia já doeu menos, terceiro já doeu menos, você já começa, nem todo mundo consegue ir no hospital, né? Às vezes no primeiro dia. Ou seja, às vezes nem sempre é fratura, mas pelo que a gente aprende é seguro, né? O mais seguro seria fazer radiografia. Sim, certíssimo. Eu escolhi o caminho do funil, né? Eu escolhi ver a paciente ali no dia seguinte, antes de ir ali em médico e tudo, porque o meu receio eu tenho uma experiência um pouco não, né? Assim, negativa com alguns pacientes, eu tenho que reconstruir tudo depois que eles vão e recebem muitos medos, assim, do médico. E aí, enfim, foi. E essa paciente chegando lá com todos os sintomas, resolvi, não, vou avaliar como se fosse qualquer outro caso, qualquer outro paciente, mas eu já sei que ela tem um sinal de trauma, ela está com sinais inflamatórios, isso a gente já sabe se vai resolver, o que seria o tratamento, enfim, né, daquilo ali, o price. E agora eu quero saber se eu consigo fazer essa paciente voltar para campo, voltar para jogo o mais rápido possível, sem precisar entrar nesse protocolo. Porque, assim, inflamatório, a gente sabe, não tem mudança, gente. Só piora, não tem nada que você vai fazer que vai mudar aquilo ali. E igual fratura. Fratura, se for, assim, se ensinar de fratura, a gente consegue também ver isso em avaliação, porque não é tudo, só vai piorar, só vai doer. E aí seria caso, igual o André falou, opa, então... E o Marcinho falou, puxa, vai para o hospital fazer. Enfim, peguei essa paciente, chegou lá, ela estava com perda em todas as amplitudes de movimento, tanto para plant quanto para dorso, inversão. Ela não estava conseguindo ter um apoio do pé, então ela estava mancando, andando com muita dificuldade, mas estava andando. Fui realizar os movimentos puros, igual eu falei aqui, não sei se foi aqui, se foi na live, independente de ser trauma ou não, sempre excluo o lombar primeiro. Então, mesmo ela chegando com o pé daquele tamanho, eu excluí, realmente não era. E eu gosto de excluir justamente por já ter chegado trauma e responder com lombar, enfim, por toda compartimental, toda a relação que tem, né, que nós sabemos. Enfim. E aí, o que eu fiz, né, com essa paciente? Se ela tinha perda grande para todas as direções, dorso, plant, inversão, dor constante. A dor dela não era só no movimento, mas piorava com o movimento. Eu fui para o movimento dela, que ela inicialmente tinha mais dificuldade. Eu podia ter escolhido aquele mais fácil, que já estava mais fácil para ela, e podia. Ok, mas não fui. Perguntei qual foi o mecanismo de lesão, quando ficou preso, para qual lado ela caiu, para saber se foi para inversão, se foi para reversão. E o pé dela foi ali para inversão. Então, pensando no princípio oposto, eu iniciei com a dorse, né? Pensando porque eu não ia direto para a inversão, ia primeiro ali seguir na dorse. E, incrivelmente, fazendo poucos movimentos de dorse, ela foi recuperando todos os outros movimentos. Então, ela já tirou ali aquele medo de inflamatório, porque se fosse inflamatório, ela não teria essa ganha de amplitude. Ela teve redução da dor que ela estava e ela conseguiu apoiar melhor o pé no chão. Então, mudamos vários fatores. Foi dorse repetida, sim? Dorse repetida, né? Aí a gente já pulou um resumão. Dorse repetida, ela deitadinha ali na maca, puxava o pé assim, era produz não pior. Era quesito assim de trauma mesmo. Triscou na dor, você sai. Triscou, você sai. E gradativamente ela foi conseguindo aumentar, ganhar essa amplitude dela. E ter mais segurança, né? De falar, opa, não tem nada grave, eu tô conseguindo, eu tô indo. Ela é muito positiva, isso ajuda muito. Ela muito positiva tudo que ela faz, acredita. Mas ela também é muito sensível à dor. Então, eu sei que ela não tá naquele processo só de, vai dar certo. Porque ela é extremamente sensível à dor. Eu falo, como que você é sensível à dor desse jeito? Joga futebol americano.
Me diz. Então, Mas, pelo que você está falando, parece que teve um comportamento de um desarranjo, mesmo na fase super aguda, no dia seguinte. Ela foi ganhando amplitude e foi mudando as outras direções e mudou a função, foi isso? isso, mudou a função. Aí, assim, foi isso que o André falou, assim, em resumo, eu classifiquei como trauma, mas que teve essa característica de desarranjo, porque ela aumentou a amplitude de movimento, realizando a dorse, ela reduziu os sintomas e a referência que era andar. Ela melhorou os três. Legal. Porém, mesmo assim, eu estava com todos os fatores inflamatórios ali, realmente. Eu não usei a gravidade, então foi favor. Então, na educação, eu mantive os primeiros dias gelo o máximo que você conseguir. Ali, de hora em hora, de 2 horas, coloca gelo, 30 minutos. Segue a vida normal. Tipo, se precisa andar, se precisa ir na cozinha, se precisa ir aonde, faça você mesma as coisas, aí toda a educação para ela, mas também ensinando a ficar de olho no semáforo, né? Siga o sinal de trânsito. Para quem não conhece, sinal verde, siga, amarelo, atenção, vermelho, pare. Ela deu para mim um sinal verde, porém eu estava ainda alerta e estava no quadro agudo do trauma e foi sucesso, gente. Naquela semana ela não treinou, então a gente só afastou ela por uma semana, mas eu falei para ela seguir a vida normal, então ela continuou trabalhando, continuou fazendo as coisas, mas sempre que possível colocava gelo. E na semana seguinte ela já estava conseguindo fazer as movimentações da posição, uma semana depois de um trauma desse. Então ela já estava fazendo todas as movimentações de posição, estava voltando gradativo para o treino, e foi questão assim, extremamente rápido, ela estava jogando e estava tudo certo. Pô, que massa. Então, não era um trauma, não era um sintoma. Apesar de ter sido um movimento brusco como um trauma, ela respondeu não como uma recuperação que leva semanas e semanas e semanas, né? Isso. E não precisou ficar imobilizada com RoboFoot, né? E nem dependente daquele mundo de terapias. Isso, então acho que isso é uma coisa muito legal que nós temos como avaliadores, né? Esporte, né? MDT no esporte. Caramba, tem muitos casos assim super legais assim que recuperam muito rápido. E assim, comentando, dois fatores, na verdade, eu tenho um fator que me deu muita segurança para começar a fazer isso. Primeiro, gente, que a gente nesses últimos dias está falando muito aqui do MDT, mas é porque ele dá muita segurança para nós. Você realmente sabe o que você está fazendo, você não está seguindo um protocolo, você não está fazendo sem saber. Digo que assim, eu brinco e sempre falo que eu trabalho e nós trabalhamos aqui no claro, a gente enxerga o que está acontecendo. A gente sabe exatamente o que vai piorar, o que vai melhorar, e se piorar, a gente sabe o caminho, sabe como melhorar. Então, isso dá uma segurança monstra. E aí, o que me deu segurança também para em traumas acontecendo isso foi um que eu vivenciei. Eu estava em um curso que um aluno foi chegando e ele torceu o pé na entrada. E aí começou a ter todos os sintomas. No meio da aula, ele queria ir pro hospital, queria imobilizar. E aí era um curso com liberato e falou, para deixa eu te avaliar. E ele avaliou. Assim, como se fosse qualquer outro paciente, eu falei assim, normal, cru, pegou a ficha e tudo, e encontrou a preferência direcional para esse menino. E ele, no terceiro dia de curso, ele já estava andando quase que normal, e já conseguia pular, já conseguia fazer N atividades, e eu fiquei, cara, por que eu tenho tanto medo se eu tenho uma ferramenta tão poderosa nas mãos, que é esse sistema de avaliação, e que eu vou saber se tem alguma coisa de fratura, se tem alguma coisa de quadro inflamatório na hora que eu testar esse paciente. Então, isso me tirou o medo. E uma outra história também, que essa foi bem legal. Essa também, eu não vivenciei, eu só escutei também um caso clínico liberado que atende bailarino, que parece que nas apresentações ele machucou ali o joelho, assim, né? E ele, à distância mesmo, conversou com o paciente, fez a avaliação e encontrou uma preferência direcional. No dia seguinte, ele não conseguiu estar lá treinando e competindo. Eu falo, cara, é isso. É a nossa habilidade de avaliar, investigar. Vocês têm alguma coisa a falar disso? Tem. Deixa eu falar uma coisa legal, porque esse seu tratamento, ele não negligencia que tinha um componente ali de edema, né, de derrame articular, não negligencia. Apesar de você ter percebido um movimento que foi ganhando,
Você fez esse movimento, diminuiu a dor e deu condição dele se movimentar mais. E ele se movimentar mais, movimenta mais o derrame e faz isso, o quadro irritativo que tinha, né, passa mais rápido do que ele ficar só imobilizado, ficar o edema retido. Então, o pensamento de uma fisioterapia esportiva sendo assim, seria legal, né? Vai lá, Márcio. Foge um pouco, né, daquele quadro estrutural, né, de lesão estrutural. Então, realmente é clínico, certo? Pode dar o que for, mas se a gente avalia e vê que realmente a gente consegue desensibilizar, né? Porque a gente sabe muito que é essa parte do nervo que vai gerar a informação lá para o cérebro, que isso é que vai causar dor. Se a gente faz realmente uma avaliação que consegue, a gente não fica muito pegado assim a parte estrutural e mais assim nas sintomas do paciente, as referências, então a gente consegue realmente mudar um pouco nessa mentalidade que nós realmente, como eu disse, nós fisioterapeutas, a gente faz isso daí, mas a gente ainda fica com receio se a gente não está assim realmente direcionado no método, né? Será que se eu mexer um pouquinho ali, eu não vou causar uma lesão a mais? Está com quadro inflamatório, então a recomendação é repouso. Então, quebra um tabu, né, que nós fisioterapeutas temos de estar sempre sugestionado a lesão estrutural e não a sinais e sintomas do paciente. Sim. É claro, uma coisa interessante, quando você está lidando com menos de 7 dias, 5, 7 dias, você sempre tem que pegar pelo mínimo. Foi interessante que a Amanda fez ali cadeia aberta, sem pressão extra, foi o mínimo. E ela foi se guiando pelo movimento repetido. E extremidade a gente sabe que é muito sensível. Passou um pouquinho da conta, ela sensibiliza. Então, acho que você foi precisa na direção e precisa na dose. Então, esse seu exercício ele serviu como modulador de dor, deu mais confiança, permitiu ele movimentar as funções diárias com mais conforto. Então, sucesso, quebrou um tabu aqui pra gente, todos nós aprendemos. Né? Eu acho fantástico isso que a Amanda falou, né? O sinal de trânsito, né? Então, a gente que trabalha em academia, com atletas, é muito importante, né? Estou fazendo um exercício na academia, dói durante o movimento, mas não piora. Continua. Muitas vezes esse paciente vai melhorar. Né? Então, eu acho que o sinal de trânsito nos guia bastante nessa segurança, né? E ajuda o paciente. Certeza que o paciente não vai piorar, né? Sim, genial. E o mais importante, né, que um movimento não quer dizer nada, né? Eu preciso de repetições para ver o que vai acontecer, né? Um movimento só, único, não me diz nada, né? Sim. Justo. E assim, eu acho que uma coisa também que eu não falei, mas que é importante, a gente ter referência. Eu tinha referência com esse paciente, algumas, na verdade, mas eu tinha referência de andar, tinha referência de dor, tinha referência de movimento. Se a gente consegue aplicar uma estratégia que vai mudar todas essas referências, tipo, por que eu vou ter medo ainda de pegar pacientes pós-trauma? Sendo que se nós pegarmos, eu tenho certeza nós 4 aqui tiraremos de letra, saberemos se ele está no quadro inflamatório que precisa estar no subgrupo outro, se foi uma fratura, se foi o quê. Nós sabemos investigar isso. Então, eu acho que é realmente refazer isso em nós mesmos. Porque outra coisa, gente, que eu tenho raiva daquelas botinhas é porque você fica e ele limita o movimento. Daqui a pouco. Quem já usou sabe que é terrível, né? Às vezes ela é necessária em casos excessivos, mas ela é bem desconfortável. Quando o paciente diz, né? Quando eu estou usando a botinha, incomoda mais, né? Mais do então, que ele já disse, eu tiro porque eu não consigo mais usar. O corpo está pedindo, né? E Amanda, uma coisa que é uma discussão sempre quando a gente está falando entre colegas, sobretudo dentro do MDT, em quanto tempo você pede para o paciente voltar depois de uma consulta? Cara, varia. Tem gente que vai ser mais tempo, quando está bem classificado. Agora, um caso como esse, eu gostaria de ver ou 24 ou 48 horas depois dessa intervenção para eu ver, opa, peraí, o que deu? Deu certo? Agora pode passar. É diferente daquele outro caso que está muito intermitente, não é dor aguda, que você percebeu que melhorou consistentemente, né? Então, olha só que legal, um caso agudo talvez você tenha que ver mais próximo, diferentemente de outros casos. É legal que casos. ela não ficou com medo de ficar usando só o isométrico, né? Trauma, vou usar só Para isométrico. analgesia, né, com isométrico.
Legal. Né? Era uma coisa que talvez eu pensaria num primeiro momento e, querendo ou não, escutando a Amanda falar, me abre a mente. Show. Diga lá, Pode Márcio. falar, Márcio. E hoje, realmente, né, nesse período que estamos vivendo, num caso desse, chamadazinha de vídeo, porque muitas vezes é um paciente que mora longe, né? Nós temos nossos pacientes, então a gente iria organizar um horáriozinho. Vamos fazer uma chamadazinha de vídeo? E aí, como é que tá? Então, hoje nós conseguimos abrir mais esse leque, né? No nosso método, isso é muito importante, né? Demais. E, na verdade, tenho usado até bastante essa questão agora, até de retorno, assim, questão de chamada de vídeo. Dá uma misturada. E, Márcio, você teve uma experiência aí de extremidade. Conta pra nós. Isso. Então, quando eu estava concluindo, né, a formação do MDT, o módulo D, há 3 meses antes de começar o módulo, eu fraturei o 5º, 4º, 3º metatarso e o talos. Era caso cirúrgico, teoricamente, né? Mas meus atendimentos eu não podia parar e eu optei por não fazer a cirurgia. Então, imobilizei o pé por 2 meses, sem colocar o pé no chão, porque poderia ter um desvio da fratura e realmente aí ia ter que colocar aquele espinozinho, né? Então, eu disse, não vou fazer. E no retorno ao médico, né, após 2 meses, ele disse, tá consolidado, mas você vai estar sempre sentindo uma dorzinha pontual. E eu senti essa dor, eu disse, realmente ele tem razão, né? Ia fazer o módulo D, né? Não tinha ainda essa experiência tanto de extremidades. Não, tudo bem, mas eu não fiz cirurgia. Então, fui em Brasília, lá tem um colega que a gente sempre jogava futevôlei. E nos 2 primeiros dias ele chamava, eu fui acompanhar, mas não joguei, né? Porque eu estava mancando. No 3º dia de curso, o Liberato viu eu mancando e disse, Márcio, foi que houve? Aí eu contei a história, ele disse, vamos lá, vamos avaliar aqui, vamos ver o que é que a gente consegue encontrar aqui. Aí contei toda a história, ele movimentou meu pé, né? Fez dorsiflexão, flexão plantar e nada de restrição. E aí foi no metatarso, quando chegou no dedo, opa, restrição. Tem um dedo, os 3 últimos dedos aqui, né? O 5º, o 4º e o 3º, pododáctilo, ele está com redução de movimento. Vamos explorar? Ele primeiro fez no movimento contrário, flexão, nada. Disse, anda, aí continuei com dor. Aí eu na minha cabeça, né? Não vai ter jeito não. Aí é o tempo mesmo. E aí quando ele fez a extensão, quando eu andei, já senti um pouco de melhora. E ele começou a progressão de cargas na sessão. Ele disse, normalmente eu não faço isso. Mas como estamos no curso, vamos lá, fica em pé, fica na ponta do pé. Então eu comecei a botar carga. Aí ele disse, vai na parede agora, força. Quando terminou, ele disse, pula. Espera aí, deixa eu primeiro andar. Aí disse, não, pula em cima do pé. E segui, né? Pulei, procurando. Todo mundo começou a rir, porque eu fiquei como sempre nossos pacientes muitas vezes, né? O que foi que houve? Eu estava sentindo essa dor, o médico disse que eu ia ficar com essa dor. Então, realmente, de noite já fui jogar futevôlei e até hoje eu não lembro que tive essa fratura no pé. Então, a gente vê isso, né? Muitas vezes no esporte. Quem sabe se um Neymar tivesse um atendimento naquela fratura do 5º meta, começa a vir várias coisas na cabeça que poderiam ser resolvidas, né? Mas eu disse, não, ele está lá com os melhores e muitas vezes eu acho que um toquezinho assim de algumas dicas, né? De algum método, eu acho que o MDT no esporte é muito promissor e na nossa prática a gente vê isso, né? Com certeza. Mas assim, né, já pegando esse gancho aí do Márcio, depois que eu fiz o módulo também, quando eu refiz o C, aquele caso da unha do álcool ali que fica, né? Já peguei 2 casos assim que tinha perda de flexão da Inter e melhorou. Explica um pouco melhor. Só dar uma contextualizada, Bruno. Para quem não esteve no curso. É que teve uma perda de movimento no hálux, né? O paciente acha que a unha tá com micose, né? Que faz tratamento. Depois que eu vi esse módulo, me abriu a mente. Então, qualquer paciente de extremidade, eu avalio qualquer articulação pequenininha
para ver onde que tem uma perda de movimento, e já peguei 2 casos de micose, até fiz uns stories, daí o pessoal assim interage e fica, ai, será que é isso? Peguei 2 casos que tinha perda na flexão, na Inter, do hallux, e com movimento repetindo, botando carga, melhorou a vascularização, a unha ficou melhor. Então, assim, são casos que a gente aprende, né? Vai repassando a informação. Acontece muito com o corredor, né? Isso, Perde a unha, né? corredor. Então, Isso, Márcio. Bate aí, Márcio. Pá. Fica escura, né? Agora Não, eu vou e adiantar uma justamente coisa, os ó. 2 eram corredores. Os 2 Ó, eram corredores. se a unha do corredor está meio escura, talvez não seja só o dedo, talvez seja a dorsiflexão presa, Sim. porque quando está muito preso, ele faz mais o extensor longo do hallux e usar mais na falta, às vezes, do tibial, porque Sim. está muito preso, às vezes o tibial não consegue fazer toda a dorsiflexão ali, e aí começa a fazer um pouco de dorsiflexão com inversão, aí puxa lá o extensor longo do hallux e fica roçando ela 1 milhão de vezes numa maratona, né? E principalmente nessa, vamos dizer, moda, mas tem toda a base científica, assim, de a galera correr mais em ponto de pé, né, digamos assim, de uma forma simples de dizer. Que é muito mais. Gente, tanto que é um dos principais padrões de recuperação dos corredores é a dorse. A dorsiflexão, dos principais padrões de melhora, assim, que eu mais vejo em percentual, porque o pessoal tá tudo correndo em implante, extensão de hálux, uma coisa doida. Mas eu acho que eles são orientados a correr implante, pelo que eu observo nas pessoas que eu atendo. Né? Sim, é porque dentro dos estudos, assim, tem 3 linhas, né? Que eu lembro agora fortes na cabeça. Que a gente tem nessa de treinamento de corredor. Só que tem essa mulher, gente, eu sou péssima com nomes. Irene Davis. Graças. Ela percebeu quando ela estava, se não me engano, na África e tudo, os meninos tudo correndo descalço, não sentia dor. E aí ela foi aí que puxou a investigação dela. Ela falou, por que esse povo tudo correndo descalço, não sente dor, e não tem dor de joelho, não tem dor de pé, não tem dor de nada. Quando foi ver como eles estavam descalços, eles corriam mais para a pontinha de pé. Não pisava o pé todo. Ela foi começar a estudar tudo isso e realmente ver toda a comprovação de que você reduz impacto, isso, aquilo e tudo. Mas tem outros pontos de vista também, eu acho que é muito pano pra manga. Se a gente for entrar nesse universo... Eu gosto de correr. Se a gente for entrar nesse universo, vai render. Vai, gente, No ponto que a gente começou nessa sua discussão, Amanda, eu termino te dando uma dica. Perguntas interessantes para a gente pensar se essa torção de tornozelo ela pode ser algo que, ok, radiografia, se tudo piora, ou talvez fazer uma investigação como você fez. O que eu digo? Os profissionais que trabalham com futebol, que vão lá no campo e o jogador torceu o tornozelo, eles perguntam, e aí, você está conseguindo pisar no chão? Dá aquelas batidinhas assim, aí ele vê como que ele sai do campo, caminhando ou não. Então, uma coisa que eu costumo perguntar, e aí, você torceu o tornozelo, você saiu caminhando ou você saiu carregado? Você teve que ir para o hospital direto ou você conseguiu ir para o carro e ainda voltar dirigindo? Essa informação é uma informação importante. Outra, a magnitude que foi a torção. Será que ele estava descendo um degrau sem tanta velocidade, sem tanta energia na torção? Ou se ele estava no gás ali, ou caiu de um lugar e teve muita energia na torção? Esses são 2 pontos importantes de perguntar, viu? Mas a gente tem que levar em consideração que muitas vezes esse paciente ele torce um tornozelo e a recomendação do profissional lá é não bota o pé no chão. Então ele não vai nem saber se vai conseguir ou não. Imobiliza e tira do campo e vai direto fazer exame de imagem. Não bota no chão porque vai piorar. Então tem isso o futebol tem disso, mas o que eu aprendi do futebol é essas perguntas elas podem ser uma referência. Infelizmente, a maior parte do esporte é pecar pelo excesso de zelo e de proteção, né? Mas são aquelas perguntas que, para a gente como clínico, assim, gente, peraí, você saiu andando? Você saiu dirigindo? Apesar de ter inchado? Peraí, talvez não tenha que sair correndo para ver radiografia logo de cara, calma lá, né? Outra pergunta que eu gosto muito de fazer, de todo trauma que vem para o consultório, eu pergunto, descreve exatamente como foi. Que foi o que me conduziu nesse caso que eu contei. Eu tenho como que foi? Ela falou, a chuteira ficou ali presa e tal. Quando eu vi, ela tinha feito uma inversão. Então, aquilo já me puxa também para uma linha de raciocínio
do que aconteceu e que caminho posso ir. E isso me ajuda muito em todos os pacientes que vêm de traumas, assim, que estão do esporte. Eu falo, me descreve exatamente como aconteceu. Quando você caiu pro lado direito, você caiu pro lado esquerdo, o pé ficou preso como? O joelho foi para onde? E, tipo, são detalhes que fazem a gente pensar mais rápido. A gente já engatilha e já é mais rápido. E outro, seguindo das dicas que você estava falando, é sermos avaliadores, mais uma vez eu reforço. Então, não tenha medo, pegue esse paciente, investigue. Mas quando eu falo não tenha medo, é para não tacar carga, mas pense nele, assim, sem medo. E aí pode ser que, assim, você tirando suas crenças, tirando os seus medos como fisioterapeuta, você pode encontrar um caminho muito mais rápido para esse paciente. E saber quando não é. Diga lá, Marcinho. Acho que isso ajuda até a prevenir, né, uma disfunção. Porque se o paciente realmente vai ter esse negócio de ficar imobilizado, a complicação é 10 vezes maior, porque aí o tempo de recuperação é muito maior, né? Ela teve uns meses aqui em Brasília, não sei o que deu. Deu um surto de entorse com 45, 30 dias de imobilização. Cara, tipo, se procurasse na primeira semana, recuperava em 3 semanas, dependendo, né? Só que às vezes demorava 3 meses, depois de um mês imobilizado. Era tenso, cara. Eu falei isso da energia, que é uma coisa da velocidade que foi em tosse, porque eu já torci tornozelo 30 vezes, dos dois lados, sempre jogando bola e tudo. E as torções que às vezes eu descia um degrau assim, aquela ia e voltava, dava uma inchadinha, isso aí recuperava em 10 dias, aquela coisa rápida, às vezes eu voltava a correr. Agora, quando era em velocidade, uma dividida, às vezes chegava, tomava um tronco e o pé ficava, nossa, isso aí demorava a recuperar. Desse detalhe que você falou, lembrei de falar uma coisa muito importante, que é que a gente sempre olha também essa recorrência de lesões. Se for demais, então você já começa a puxar para outra classificação e frisar a importância de extremidade, de você recuperar função e tudo aquilo, força, de coordenação, confiança, a coisa o movimento do esporte. Então, em extremidade é uma coisa que você dá alta quando a pessoa faz de tudo tranquilo, pleno e seguro, porque é bem mais sensível, digamos assim, né, do que coluna. Foi bem interessante até no curso do MDT e do atleta, que a gente tem essa imagem que disfunção são 12 semanas. Mas ele falou que pegou casos, ele falou até de um alpinista de ombro que rapidinho gerou uma disfunção ali. Então aquele negócio, não, tem que ser 12 semanas para ter uma disfunção. Não, a gente não atuar rápido, vai gerar rapidamente uma disfunção e complicado. Assim como a disfunção contrátil, uma coisa que eu demorei para aprender o tempo, porque tinha pacientes que eu classificava como disfunção contrátil, mas, tipo, respondia com semanas, tipo, 2, 3 semanas. Eu falei, uai, que disfunção é essa? E outra teve uma que chegou bem melhor com uma semana. Gente, isso não é disfunção contrátil, mas eu revi tudo e era. Então, assim, é questão da gente avaliar e investigar, né? A cada sessão avaliar. E uma das coisas que é muito comum é aquele paciente que teve um entorse e recupera naturalmente, né? O inchaço passa, a pessoa volta a caminhar, só que fica com a articulação presa. E não ter dor não significa que ele está apto a voltar para o futebol americano, para o futebol e tudo. Era um erro meu antes de ser fisioterapeuta. Passava dor, estava preso e era um dos fatores que me fazia ter recorrências. Depois que eu me formei, estudei fisioterapia, me formei, eu não lembro a última vez que eu tive entorse. Sei lá, talvez 5 anos, talvez uma que recuperou rápido, ou 10 anos, mas diminuiu 80%, 90%. Legal. Principalmente dorsiflexão. Mas não esquecendo, desculpa, Marcinho, flexão plantar. Pouca gente acha que é só a dorsiflexão, mas a flexão plantar, ela precisa ser recuperada, viu? Porque a gente está falando muito disso, né? Mas assim, entrando um pouquinho na artrocinemática, a gente vê que a articulação do tornozelo é um ossinho ligado ao outro, né? Então, no entorsezinha que o talos anterioriza, a gente vai precisar também usar uma terapiazinha manual, né? A gente usa bastante o Mulligan, né? Ali no talos anteriorizado, que dificulta a dosse, ou ele pode ir para posterior, dificultando a planta. Então, é bem interessante a gente pensar também nessa parte artrocinemática do tornozelo, né? Abrindo um pouquinho a...
Nossa senhora, se deixar a gente fala. Uma Nossa, das deixa coisas eu da falar. artrocinemática, eu aprendi a passar borrachinha. Sabe aquele super bend menor? Eu passo ela anterior, amarrava ela no final assim, de uma máquina e ficava mobilizando. Como eu não tinha ninguém para mobilizar, eu fazia isso com borrachinha. Isso tem muito no YouTube. E é uma coisa legal, quando a pessoa está ali com a disfunção e tal, precisa ter uma mobilidade melhor. Bruna, você quer complementar? Não, é que eu lembrei, o Márcio falou dessa sobre talos, eu lembrei de um caso de lombar, e o paciente continua com uma parestesia no quinto dedo, na parte bem lateral do pé. Daí para mim, né, eu já estava classificando como mecânico conclusivo, porque estava respondendo, diminuir a parestesia com flexão, mas depois a gente já estava fazendo flexão seguida de extensão, parecia que diminuía. Aí eu falei, deita aqui, falei para ele. Porque nas outras vezes eu avaliava o pé e não tinha encontrado nada, né, que eu achava assim relevante. Falei, deita aqui, que isso aqui tá me incomodando, essa parestesia tá me irritando. Vamos investigar isso aqui. Fui lá, ele tinha mesmo em relação ao talos, mas coisa que quando eu tinha avaliado no primeiro momento ele não tinha. Daí sabe o que começou a acontecer? Ele tem um jardim, ele começou a cavar, enterrar, botar pá, e toda vez ele fazia isso aqui no chão para fazer, né? Pegar. Daí, de um tempo pra cá, começou a piorar essa parestesia dele. Eu não tava entendendo por quê, mas como ele não tinha, não era uma coisa que a gente já tava resolvendo e agora começou a piorar, sabe? Aí fui pro talos, ele tinha uma perda de mobilidade do talos, Márcio, em relação ao calcâneo, e não é a tíbia. E daí, quando eu comecei a mobilizar o talos dele, ele falou assim, nossa, parece que agora que o sangue tá vindo pro meu pé. Interessante, né? Interessante. Uns insights que nós temos nas avaliações. Sim. Pessoal, muito bom, viu? Olha como que a conversa vai tomando ramificação. Agradeço a todos. Hasta la próxima. Hasta luego. Tchau. Tchau. Tá, galera.